E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, tudo bem? Professor Luiz Antônio aqui para mais uma aula de equação do segundo grau. Essa é a nossa segunda aula de equação do segundo grau. Então, se você não assistiu a primeira aula ainda, vai lá e assiste a primeira aula. A gente diz o que é uma equação do segundo grau, o que são coeficientes de uma equação do segundo grau, quando que a equação do segundo grau é completa, quando que ela é incompleta, tá bom? Então, é bom você assistir o primeiro vídeo. Nessa aula, nós vamos aprender a resolver algumas equações do segundo grau. Nós vamos começar pelas equações incompletas. As equações do segundo grau incompletas são aquelas em que o termo B ou o termo C ou os dois são zero. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de equações do segundo grau incompletas, tá bom? Então, na primeira equação do segundo grau que nós temos aqui, observe que eu tenho A igual a 1, eu tenho B igual a zero e eu tenho o termo C igual a zero também. Então, ela é uma equação de segundo grau incompleta, ela só tem o termo A. Lembre-se, o coeficiente A numa equação de segundo grau ele não pode ser zero, então o A sempre vai aparecer, tá legal? Agora o B pode ser zero, ou o C pode ser zero, ou os dois. E é o que está acontecendo nesse exemplo aqui. Toda vez que isso acontece, toda vez que os coeficientes B e se os dois forem zero, toda vez que isso acontece, as raízes da equação, elas são zero. Tá legal? Então, a gente diz que x1 é igual a x2, que é igual a zero. Podemos escrever assim também, ó, o conjunto solução dessa equação de segundo grau é um conjunto que tem um único elemento, que é o zero. Ou seja, zero é o único valor de x que satisfaz essa equação do segundo grau. Tá bom? Beleza? Outro exemplo, exemplo 2 aqui, ó. Exemplo 2 é o mesmo raciocínio. Vamos escrever aqui quais são os coeficientes dessa equação de segundo grau. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Quem é o A? Lembre-se, o A é o elemento, é o coeficiente de x ao quadrado. É o número que está na frente do x ao quadrado. Quem é? Ele é 2. Está aqui, ó. 2. Tá bom? Quem é B? 0. Não tem. Quem é C? 0. Não tem. Então, aconteceu de o termo coeficiente B e o coeficiente C serem zero? Sim. Então, quais são as únicas raízes? Quais são as únicas raízes dessa equação de segundo grau? 0 e 0. Tá bom? Você vai entender por que eu estou chamando aqui, ó, x1 igual a x2, que é igual a zero. Conjunto de solução dessa equação é um conjunto que tem um único elemento, que é zero. Faz o exemplo 3 aí agora no papel, dá um pause no vídeo, faz o exemplo 3 aí para ver se você entendeu. Vamos lá então, vamos resolver. Você já deve ter conseguido resolver, né? Exemplo 3, equação de segundo grau. Coeficiente A, B e C. Escreveu aí no seu papel? Quem é o A? Menos 5 que está na frente do x ao quadrado. Quem é o B? Zero. Quem é o C? Zero. Então aqui, ó, B é zero e C é zero. Portanto, as raízes dessa equação do segundo grau são 0 e 0, ou seja, x1 é igual a x2, que é igual a zero. Conjunto de solução, qual é o conjunto de solução? É um conjunto que tem um único elemento, que é zero, conjunto unitário. Mais 3 exemplos para vocês aqui, ó. Mais 3 exemplos. Só que aqui são 3 exemplos já um pouco diferentes. Exemplo 4. Exemplo 4, nós temos uma equação de segundo grau, onde o A é 1, o B é 0 e o C é menos 4. Nesse caso aqui, é um pouquinho diferente para resolver, mas você vai entender. É bem tranquilo. Você está vendo que o menos 4 ele está no primeiro membro da igualdade? Da equação? Ou seja, ele está do lado esquerdo do sinal de igual. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar esse menos 4 para o lado direito, para o outro lado da igualdade. Aí nós vamos ficar assim, ó. Nós vamos ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 4. Aqui, ó, x ao quadrado igual a 4, tá bom? Ficamos assim, repetindo, peguei esse menos 4 que está de um lado negativo, ele foi para o outro lado, ele foi positivo. Então tá aqui, ó, x é igual a 4. Agora pensa comigo, nós queremos achar o valor de x nessa equação, não é? Porque afinal de contas nós estamos resolvendo uma equação. Nós queremos encontrar o valor da incógnita. Então tem um valor de x aqui que elevado ao quadrado dá 4.
É muito fácil você pensar nisso, né? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? 2. Você vai logo pensar de cara. Mas não é o único. Não, Luiz? Não, não é o único, não. Existem dois valores que elevado ao quadrado dá 4. Quais são? É o 2, mas também tem o menos 2. Então, o processo de você resolver isso aqui, a dinâmica para você resolver essa equação é o seguinte, ó. Você vai escrever o seguinte. Você vai colocar x de um lado sozinho e do outro lado você vai botar assim, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 4. Isso, mais ou menos a raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Portanto, aqui nós vamos ter mais ou menos 2. Então, nós encontramos o valor de x nessa equação de segundo grau. Então, quais são as raízes, pessoal? Quais são as raízes dessa equação de segundo grau? Quais são as raízes? Quem é o x1 e quem é o x2? O x1 é 2 positivo e o x2 é menos 2. Por isso que a gente colocou aqui, ó, mais ou menos 2. O mais 2 é raiz, mas o menos 2 também é raiz. Isso por quê? Porque se você pegar, ó, se você pegar o 2 e elevar ao quadrado, isso dá 4. Mas se você pegar o menos 2 e elevar ao quadrado, isso também dá 4, pessoal. É por isso que uma equação de segundo grau desse tipo, ela tem duas raízes. Aqui, no exemplo 1, também apareciam duas raízes, só que as raízes eram iguais. E as duas eram iguais a quem? A zero. Está aqui, ó, em destaque para você aqui, ó, no exemplo 1, no exemplo 2, tá vendo? No exemplo 2 aqui, ó, o exemplo 3 também. No exemplo 3, as raízes eram iguais, tá bom? E iguais a zero, todas as duas. Exemplo 5, vamos para o exemplo 5? Resolve aí no seu papel o exemplo 5, quero ver se você aprendeu. Vai lá. Então, vamos tirar aqui, ó, vamos identificar quais são os coeficientes A, B e C dessa equação do segundo grau. Tá aí. Coeficiente A, 1. Coeficiente B, 0. Coeficiente C, menos 25. Então, observe que é uma equação de segundo grau incompleta. Por quê? Porque o termo B ele é 0. Mesmo raciocínio. Vamos pegar esse 25 que está de um lado negativo e ele vai passar para o outro lado, ele vai aparecer do outro lado positivo. Tá aqui, ó. Menos 25 estava de um lado negativo, vai aparecer do outro lado positivo. E aí, qual é o procedimento? Se x ao quadrado é igual a 25, é porque x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então, x é igual a mais ou menos 5. Então, acabamos de encontrar as raízes dessa equação de segundo grau. Então, quais são as raízes dessa equação de segundo grau? Quais são? As raízes são x1 igual a 5 e x2 igual a menos 5. Conjunto solução. Como é que a gente pode escrever o conjunto solução aqui dessa equação de segundo grau? Podemos escrever simplesmente assim. Ó. Se você escrever assim, tá certo. Aqui, ó, mais ou menos 5, tá bom? Lá no exemplo 4, se você fosse escrever o conjunto solução da equação aqui do exemplo 4, você também poderia escrever, tá vendo? Também poderia escrever dessa forma aqui, ó, conjunto solução, tá vendo? Olha lá, ó, mais ou menos 2. Pode ser assim também. Exemplo 6. Exemplo 6, observe que antes de mais nada no exemplo 6, antes de você fazer qualquer coisa, observe que todos os coeficientes que aparecem, todos os números que aparecem aqui, eles são divisíveis por 2. Todos eles. Aqui, ó, tá vendo? Menos 2 dá para dividir por 2. 18 também dá para dividir por 2. Então, antes de mais nada, você pode fazer o seguinte, você pode pegar a equação toda e dividir todo mundo por 2. Você pode fazer uma simplificação por 2, isso que a gente faz. Então, nós vamos obter, ó, menos x ao quadrado mais 9 igual a zero. Olha lá, quando você simplifica uma equação, tá vendo? Você só pode fazer isso em equações, tá legal? Observe isso. Você pode dividir todo mundo pelo mesmo número, não está errado. Você encontra uma equação equivalente, chamada equação equivalente. E agora nós vamos resolver. Outra coisa que você pode fazer também, você ainda pode multiplicar essa equação aqui, toda ela por menos 1, se você quiser. Aqui, ó. Se eu multiplicar a equação toda por menos 1, você vai encontrar x ao quadrado menos 9 igual a zero. E agora ficou bem mais tranquilo de resolver. O que a gente faz? Pega esse menos 9, manda para o outro lado. Do outro lado ele vai o quê? Lembrou? Positivo. Ah, então, peraí. Se x ao quadrado é igual a 9, quem é x? Fala para mim. X vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 9.
quanto que é mais ou menos a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Como tem um mais ou menos na frente, a gente escreve assim, ó, mais ou menos 3, aqui pertinho de mim. Tá vendo? Conjunto solução, então. Conjunto solução dessa equação do exemplo 6. Como é que a gente escreve, gente? O conjunto solução. Aqui, ó, o conjunto solução, você vai escrever assim, ó. S de conjunto solução, mais ou menos 3. Tá aqui, em cima aqui da minha cabeça aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Então, essa foi a segunda aula de equação do segundo grau, resolução de equações incompletas, tá bom? Assistam o vídeo, a primeira aula, né, que foi a aula introdutória de equação do segundo grau, e depois assistam as outras, tudo bem? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula, pessoal!